Fala galera do Estante Geek, como é que vocês estão? Tudo beleza? Meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o James Gunn, né? Agora que a oficialização assim da compra da Warner pela Paramount, os primeiros rumores indicaram que é sempre aquilo, né? Eles nunca vão fazer nada, vai permanecer do jeito que tá. Porém, as visões criativas elas mudam sempre, né? E por mais que esteja dando certo a visão atual da DC, para mim, as séries da Pacificador, o próprio filme do Superman, para mim foi um filme muito bom, inclusive. Não tive. Muita gente criticou por estar meio infantil, por. Né, algumas coisas que às vezes não tem tanta. Não tem tanta relevância, né, pro final, porque às vezes você só quer assistir um filme para se divertir e tudo mais. E é o seguinte, agora com a compra, pipocaram algumas coisinhas na internet falando sobre o futuro do James Gunn na DC. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque o universo DC raramente passa por uma semana aí sem ter boatos, né? Porque a DC sempre foi assim, desde quando começou o universo dela com o Zack Snyder, Homem de Aço, sempre o filme é assim, o filme é aquilo, o filme não sei o que, sabe? Nunca agrada, é realista demais, tem que ser é, mais cômico, tem que ser mais, sei lá, mais colorido. E aí quando fazem Superman vivo, claro, você olha para um filme, você vê que ele tem uma claridade, sabe? Então, o pessoal não gosta. Então é meio divisível muitas coisas, né? Muita gente vai gostar. Eu gostei de Homem de Aço, eu gostei de Batman vs Superman, tá? Ele pode ter os seus probleminhas ali, mas é um filme bom. Não, foi uma época em que muita gente criticou no sentido de ele fez dinheiro, fez quase 900 milhões de dólares o filme, mas era a época que a Marvel tava batendo acima de bilhão, então a galera queria que, tipo, competisse com a Marvel, mas eu acho que eram dois caminhos totalmente diferentes, né? Não precisava ser a mesma coisa. Precisava ser um pouco diferente. E eu acho que o universo do Zack Snyder ele acertou um pouco nisso. E errou, obviamente, em muitas, inclusive no filme do Liga da Justiça, é, talvez ali aquela coisa toda de contratar o diretor de Vingadores lá, o Josh Whedon, não sei se foi muito bem, refilmou metade do filme praticamente, e não foi algo que agradou, né? Tanto que depois lançaram a versão do Zack Snyder, né? Um filme mais. Não sei. Não, não foi um filme ruim, mas não foi lá essas coisas também, sabe? Sei lá, não sei. Ficou meio divisível ali também para um pessoal, né? Foi um filme que deu prejuízo, né? Teve que refilmar muita coisa. Assim, não foi culpa do Zack Snyder, né? Ele teve que sair para resolver problemas pessoais e acabou que a Marvel, a DC seguiu o que ela queria, né? Não o que era a visão do diretor. Por ser aí teve até a época do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida foi outro filme que foi picotado demais, sabe? Teve uma penca de coisa aí. E quando o James Gunn entrou, meio que ele entrou para resolver, digamos assim, entre aspas, todos os problemas. E rebutar de vez as coisas e manter ali uma coisa ou outra, deixando alguns elementos, né? O próprio reboot, digamos assim, de Esquadrão Suicida dele foi uma. Vai manter muito daquilo, porque ele fazia parte do universo anterior, teve muita coisa. E aí, recentemente, saiu algumas teorias indicando a saída dele, né? Se eu não me. Meu gato ali. E assim, né?
teve uma galera falando que simplesmente não conseguia imaginar ele ficando na Warner, sabe? Então, após a aquisição, né? Ó, eu vou ler aqui, ó. A declaração recente. Cadê? Deixa eu. Para aí, gente. Em um dos seus. Cadê? John Campea, o nome dele. Conhecido por análises sobre cinema no canal do YouTube dele. Em um dos seus episódios recentes, ele levantou a hipótese que rapidamente tomou conta nas redes, que James Gunn poderia deixar a DC Studio após a fusão entre a Warner e a Discovery. A lógica de Campbell parte de um raciocínio pessoal e ele mesmo fez questão de sublinhar que nenhum informante ou fonte interna embasando a teoria. Para ele, o perfil ideológico de James Gunn seria incompatível com a nova configuração de poder que o negócio entre os dois estúdios criaria. Mas o que isso? Mais do que isso, Campbell apostou que o cineasta poderia retornar à Marvel Studios e eventualmente assumir o posto de sucessor de Kevin Feige. Hoje o Kevin Feige está numa posição de comandar toda a Marvel. Ele comanda a Marvel Studios, tá? Normal, a direção criativa, só que a direção criativa passa por ele, tudo. Como é que eu posso dizer? Toda a direção criativa de quadrinhos, de televisão, tudo passa por ele, certo? Só que ele comanda a Marvel Studios. E aí tem a Marvel Televisão, é outro presidente, é outro executivo, a Marvel Quadrinhos é outro executivo, mas ele que manda em tudo. O Kevin Feige pode eventualmente sair um dia, porque talvez, né, por N motivos, talvez, e ele assumiria. Há uns anos atrás, antes do BO todo com James Gunn, a gente teve uns rumores que indicariam o seguinte: Kevin Feige ele comandaria a Marvel, só que o James Gunn ia ficar na parte criativa de cuidar da Marvel cósmica, né? Tudo que fosse cósmico ia ser da Marvel. Talvez até Thor seria dele, entendeu? Guardiões eu tenho certeza que ele seguiria por um caminho totalmente diferente se ele não tivesse saído da Marvel, né? Porque alguns dos atores realmente ali estavam do lado dele, né? Então, e ainda estão, né? O David Bautista é um deles que falou muito mal da Marvel, inclusive, mas, né? Ó, a declaração rendeu, mas durou pouco como assunto sério. O jornalista especializado Jeff Snyder tratou o assunto como ironia no podcast The Hot Mic, apontando que seria, supostamente, né, ver alguém abandonar um projeto de tamanha envergadura, com anos de planejamento, obras em produção e uma identidade criativa já estabelecida, por conta de uma reorganização corporativa ainda em andamento. Snyder também reforçou que não tem informações privilegiadas sobre o tema, mas que o cenário pintado por Campea não se sustenta na prática. Por hora, tudo indica que o Gunn segue firme aí, mas o episódio mostra que qualquer movimento no tabuleiro corporativo da Marvel vira combustível para o fandom. Para entender melhor o que o diretor tem planejado para o futuro, vale conferir os mais 18 que estão em desenvolvimento na DC. O que é esses mais 18? Ah, tá. Vai ter as produções mais 18 anos, né? E aí, gente, então eu acho que ele não vai sair assim facilmente da DC. Existe já já está estabelecido o que ele quer, o futuro. Ele deve ter muita coisa planejada. Para mim ainda o que falta definir é o Batman, que ele ainda tá dando esse filme também era para estrear ano que vem. Ano que vem, não, era para estrear esse ano na programação original quando ele assumiu. Que saiu era Superman, no ano seguinte ia ser Supergirl já mesmo e Batman. Só que eles adiaram o Batman para 2027 e o outro também para 2027.
Só que nós teríamos dois Batmans no mesmo ano, dois filmes do Batman e dois universos totalmente diferentes. Batman Parte 2 tá confirmado para outubro de 2027 e o outro não se sabe, sabe? Eu acho que eles deveriam introduzir o Batman em algum momento dentro de alguma filme ou série que deve estar planejado por aí, mas é o James Gunn, a gente não sabe o que ele pode decidir amanhã. Por isso que talvez ele ainda continue na DC. Dificilmente ele vai sair, então é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, vê se vocês se inscrevam no canal, se curtiram também o vídeo. O que vocês acham sobre estar, né? O que, onde o James Gunn deveria estar, na verdade. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.